Fala galera, e aí tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Eu vou resolver com vocês nesse vídeo as questões de Química do PSS 2021, primeira etapa. É o processo seriado da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vamos lá? É o seguinte, a primeira questão de Química era a questão de número 26, que falava sobre tabela periódica. Vamos lá então? Questão 26. Sobre classificação periódica dos elementos e suas características eletrônicas, assinale o que for correto. Ele começa assim, item 1. O sódio, número atômico 11, encontra-se no grupo 1, ou família 1A, e no terceiro período da tabela periódica. Bom, a melhor forma de você fazer isso é pela distribuição mesmo. Na, o número atômico dele é 11. Beleza? Lógico que você poderia consultar diretamente na tabela, né? Mas para provar de verdade, vamos lá. Distribuição eletrônica. Se você fizer a distribuição do sódio, começa com 1s2, 2s2. Lembra disso? Quem vem depois é um tal de 2p6. Se somar os números pequenos, que são os números de elétrons, tem 2 aqui, tem mais 2 aqui, tem mais 6 aqui, já deu 10. O sódio tem 11. Então, vamos mais para frente. O próximo subnível é o 3s com 1 elétron. Pronto, já deu os 11. Já tudo pronto. Fechou. Beleza? Agora, olhando o último subnível, você consegue ter uma ideia de onde é que ele mora. Beleza? Como é que faz isso? Você percebeu que a distribuição do sódio terminou com 3s1. Se terminou com 3, é porque esse cara mora no terceiro período da tabela periódica. Só que ele terminou com S1. Quem termina com S1 mora no grupo 1 ou família 1A, que é a mesma coisa. Então, voltando para o item 1. O sódio, número atômico 11, encontra-se no grupo 1 ou família 1A? Perfeito. Ele está no terceiro período da tabela? Ok. XDB. XDB quer dizer show de bola. Beleza? Pronto? Número 2. Item 02. Ele fala do iodo 53. Para não perder muito tempo agora, eu vou fazer só o finalzinho da distribuição. Começa com um S2, né? Normal, isso vocês já fizeram várias vezes. Lá no final, bem lá no final, você vai ter isso aqui, ó. Vai ter um 5S2, aí depois você vai ter um 4D10 e depois vai aparecer para você um tal de 5P5. Depois você confira para ver. Essa é a distribuição completa dele já, tudo bem? Vamos descobrir onde é que ele mora. Ele tem elétron até no quinto nível. Você pegou? Ah, então ele está no quinto período. Fechou, é isso aí. E a família? Quando termina com P, como é que você descobre que família que mora? É só somar os últimos elétrons S com os últimos P's. 2 mais 5 dá 7. Que família que é essa? Família 7A, também chamada de grupo 17. Beleza? Encontra-se no quarto período, ok. No estado fundamental, ele tem 7 elétrons no último nível energético. Se somar aqui os elétrons do último nível, que é o nível 5, tem 2 elétrons no S mais 5 no P. Total deu 7. Esse item está perfeito também. Beleza? Agora ele fala do tal do cálcio, número atômico 20, Ca20. Vamos lá. Encontra-se no grupo 2, que é a mesma coisa que família 2A, e no quarto período. Como é que fica a distribuição? 1s2, 2s2, vai fazendo, vai fazendo. Sabe onde que você vai terminar isso? Num 4s2. Se terminou com 4s2, significa que ele tem elétron até no quarto nível. Ele está em qual período? No quarto. Só que ele terminou com qual númerozinho? S2. Com certeza que ele mora na família 2A, também chamada de grupo 2, ou família dos metais alcalino-terrosos. Então tá certíssimo, 04. Beleza? Mesma coisa para o outro item. O item 8 fala sobre o elemento Ga, o elemento galho. Beleza? Elemento galho, número atômico é 31. Beleza? Quer dizer que ele tem 31 prótons e quando está neutro tem 31 elétrons. E como é que fica a distribuição dele? 1s2, aí você vai fazendo, normal. Lá na frente você vai passar por um tal de 4s2, aí depois vai ter um 3d10 e para fechar você vai terminar com 4p1.
Perguntou se ele tem 3 elétrons no último nível energético e se ele está no quarto período. Vamos conferir? Você tem elétron até no nível 4. Então, certeza que você mora no quarto período da tabela. Deixa eu ver? Perfeito, por enquanto. E a família? Quando termina em P, uma setinha é somar os últimos elétrons S com os últimos elétrons P. 2 mais 1 dá 3. Significa que ele mora na família 3A, chamada de grupo 13. Mas o que ele pergunta é se tem 3 elétrons no último nível. Bom, o último nível é o nível 4. E quantos elétrons você tem? 2 mais 1 dá exatamente 3. Então, esse item também está show de bola. Então, a resposta do 26 vai ser 15. Pronto. Tranquilo? Beleza mesmo? Vamos para o 27. 27 fala assim, dada a seguinte equação balanceada, opa, isso é bom, né? Já deu balanceada, deu prontinha, tudo certo. Assinale o que for correto. Eu vou reescrever a equação para vocês, ficar bem maior. Atenção, ele começa com quem? Cl2. Como é que é o nome do Cl2? É o cloro biatômico, chamado também de gás cloro, ok? Reagindo com soda cáustica, que a sua bisavó utilizava para fazer sabão. O que você tem do lado direito? Um dos produtos NaCl, que é o principal componente do gás, desculpa, do sal de cozinha, não o gás. Qual que é o outro subproduto? NaClO, beleza? Que é encontrado na água sanitária, por exemplo. É o cloro que você usa para tratar a água da piscina, entendeu? Beleza? Tá prontinha. Item 1. O reagente cloro sofre, ao mesmo tempo, redução e oxidação. Vamos ver se é verdade. O cloro sozinho tem NOx zero. Por quê? Porque ele é simples. O cloro na substância cloreto de sódio, que carga que ele tem? Tem duas formas de entender. Uma das formas é lembrar que o sódio é mais 1. Se o sódio é mais 1, o cloro é menos 1. Outro jeito é que os halogênios no final de fórmula sempre são menos 1. Automaticamente o sódio é mais 1. Agora, nessa outra substância aqui presente na água sanitária, muda um pouquinho o jeito de entender. O O sempre é menos 2. O sódio, por morar na família 1A, ele é mais 1. E o cloro tem que NOx. O cloro vai ter um NOx que anula a soma dos outros. Então vamos pensar, o sódio é mais 1, o O é menos 2. A somatória, por enquanto, dá menos 1. Automaticamente, o cloro tem que ser mais 1. Ok. Então o que eu quero que você entenda aí? Que o NOx do cloro no começo era 0. Aí numa das substâncias finais ele é menos 1, de 0 aconteceu que caiu para menos 1. Mas na outra substância ele está com NOx maior, perceba que de 0 subiu para mais 1. Pegou? Cloro com NOx menos 1, cloro com NOx mais 1. E o cloro original era 0. Vamos verificar o item 1 agora de verdade. O cloro sofreu ao mesmo tempo redução e oxidação? Verdade. Indicando que ele atua como agente oxidante e redutor ao mesmo tempo? Perfeitíssimo esse item. Só para lembrar, quem se reduz é um agente oxidante. Quem se oxida é um agente redutor. Então, o primeiro item está Tonight Forever igual ao canal. O número de oxidação NOx do sódio sofre variação na reação? Bom, vamos conferir. Não fizemos essa conta, mas vou ter que conferir. O sódio, família 1A, é mais 1. E o sódio lá do final também é mais 1. Então não teve variação de NOx. O NOx do sódio sofre variação? Não. Do jeito que ele estava, ele ficou. Então, errado. O NOx do oxigênio varia na reação de menos 1 para menos 2. Em ambos os compostos formados. Espera aí. O O na primeira substância, que aparece, que é o NaOH, o NOx ele é menos 2. Como é que você sabe disso, Wander? Que o Na é mais 1. O H também é mais 1. Então, o O só pode ser o quê? Menos 2. E o oxigênio, tanto na água quanto nessa substância hipoclorito de sódio, ele também é menos 2. Então, o NOx do oxigênio não mudou. Está dizendo que ele varia de menos 1 para menos 2. Mentira. O oxigênio só seria menos 2 se aparecesse, por exemplo, para você um peróxido. Tipo esse aqui, ó, peróxido de hidrogênio. Nesse caso específico, o hidrogênio é mais 1, o O é menos 1. Mas em outras substâncias, nos ácidos, nas bases, nos sais, o O é menos 2. Então tá errado esse item, certo? Beleza? Já coloquei que tá errado.
O número de oxidação do reagente cloro ao formar o NaClO passa de 0 para mais 1. Vamos lá, qual que era o NOx original do cloro? 0. E lá no hipoclorito de sódio, qual que é o NOx? Mais 1. Confira, de 0 para mais 1 está perfeito esse item. 1 mais 8 até ontem dava 9. Beleza? Vamos lá? A questão de número 28 do PSS 2021, etapa 1 da UEPG, fala sobre funções inorgânicas agora. Com relação aos compostos inorgânicos, ácidos, bases, sais e óxidos e suas propriedades, assinale o que for correto. Então, o primeiro item começa assim. O ácido sulfúrico puro, a fórmula está aí, ele é um bom condutor de eletricidade. E aí? Ácidos não conduzem corrente elétrica quando puro. O ácido só conduz numa condição, se tiver água por perto. Por quê? Porque a água provoca a ionização. Então, o H2SO4, ele sozinho não conduz corrente. Mas se você colocar ele em água, ele vai sofrer um processo chamado de ionização, que simplificadamente pode ser escrito assim: produz 2H+, que vão estar dissolvidos em água, beleza? E mais o que? Um tal de SO4 com carga menos menos, que também é um íon, adora estar em água. Esses íons conduzem corrente. Então, ácido sulfúrico puro não conduz, mas se estiver em água, conduz. Então, esse item está errado. Ele só conduz em solução aquosa. Opa, falei errado e coloquei. Peraí, falei certo e coloquei errado. Peraí. Ele é um bom condutor? Não. Puro, não. A força de um ácido ou de uma base pode ser medida pelo seu grau de ionização. E aí? Grau de ionização você representa pela letra alfa. Como é que se calcula esse alfa? Normalmente é assim: é o número de mols que realmente ionizou ou dissociou, e você divide pelo número de mols total. Beleza? Uma hipótese. Se você colocou 1000 moléculas de um ácido na água, e dessas 1000, vamos dizer que 100 ionizaram. Então, a continha que você faria seria 100 dividido por 1000, que dá 0,1 ou 10%. Entendeu? Quando esse alfa ultrapassa 50%, é porque o eletrólito é forte. Quando ele está abaixo de 5%, ele é fraco. Quando ele estiver entre 5 e 50, aí normalmente ele é chamado de moderado. Então, a força pode ser medida pelo grau de ionização? Ela pode. Óxido de cálcio, os pedreiros chamam isso de cal virgem, né? Óxido de cálcio, quando reage com água, então vamos lá, CaO, que é o óxido, quando reage com H2O, o que forma isso? Como esse óxido ele é formado por um metal, ele tem caráter básico, principalmente quando é metal da família 1A ou 2A. O que significa isso? Se você tacar água nele, ele vai deixar de ser um óxido básico e vai se converter em uma base. E qual que é a base que contém cálcio? O hidróxido de cálcio. Então, o óxido de cálcio, que é chamado de cal virgem, chamada, é feminino mesmo, chamada de cal virgem, quando reage com água, vira um outro tipo de cal, chamado de cal hidratada, que é o CaOH2. Então, esse item está Tonight Forever também, por enquanto 2 e 4. O sal Ni2SO33 é formado pelo cátion níquel 3+, e pelo ânion sulfito. Será que faz sentido isso? Bom, vamos pensar. O níquel, uma das cargas possíveis para ele na tabela periódica é +3. E o ânion sulfito, que é derivado do ácido sulfuroso, é -2. Quando esse cátion e esse ânion se combinam, como é que faz? Coloca um parênteses para não virar uma mistureba aqui. Joga esse 3 da carga do níquel aqui para baixo. Joga esse 2 sem o sinal aqui ao lado. Que formulinha que vai dar? Ni2SO3, 3. Que é um sal chamado, inclusive, de sulfito de níquel 3 ou sulfito niquélico. Mas aqui ele não pediu o nome. Só quis saber se quando combina esse cátion com esse ânion dá esse tipo de fórmula. Perfeito. Beleza? 8, 4 e 2 deve ter dado uma soma igual a 14. Bora lá? Questão 29, que fala sobre ligação covalente e por aí vai.
A ligação covalente é um tipo de ligação química na qual átomos de elementos químicos compartilham. Deixa eu grifar isso. Por que eles compartilham? Porque são elementos que tendem a receber elétrons. Ninguém quer dar elétron, todo mundo quer receber. E nesse compartilhamento formam conjuntinhos discretos chamados de quê? De moléculas. A partir das informações descritas, e considerando a lista abaixo de compostos presentes no nosso dia a dia, assinale o que for correto. O primeiro item fala sobre NaCl presente no sal de cozinha. É um composto covalente. Será que isso é verdade? NaCl ele é constituído de um metal, que é o sódio, e um não metal, que é o cloro. Quando um metal se combina com um não metal, não tem tendência de doar elétrons. O outro tem uma tendência predominante de receber. Então, o tipo de ligação que vai acontecer é uma ligação iônica. Ele está dizendo aí que a ligação é covalente. Então, errado. Já era. Tudo bem? A próxima fórmula fala sobre açúcar. Bom, açúcar cristal, refinado, demerara, mascavo, é constituído basicamente de sacarose, cuja fórmula é C12H22O11. Perceba que todo mundo que participa dessa fórmula tem tendência de receber elétrons, tanto carbono, quanto hidrogênio, quanto oxigênio. Então, a ligação que vai acontecer entre esses átomos vai ser de que tipo? Vai ser do tipo covalente, ok? O que está dizendo aí? Que o açúcar é um composto covalente. Perfeito, o 02. 04 fala sobre soda cáustica. Cuidado nesse aqui. Soda cáustica é um composto tipicamente iônico. Beleza? As bases, com exceção do hidróxido de amônio, são substâncias iônicas, sólidas a temperatura ambiente e por aí vai. Está perguntando se é um composto covalente. Bom, bases são compostos predominantemente o quê? Iônico. Acabou. Só uma curiosidade para te falar, não foi pedido nesse exercício aqui. Dentro da estrutura da soda cáustica existe ligação iônica e covalente. A ligação entre o sódio e a hidroxila é uma ligação tipicamente iônica. Mas não esqueça que dentro da hidroxila tem ligação covalente, mas as bases são compostos de caráter predominantemente iônico. Portanto, NaOH não é um composto covalente, é um composto iônico. Fechou? A última fala sobre cafeína. Deu a formulinha, qual a formulinha da cafeína? C8H10N4O2. Beleza? Perceba que não tem nenhum metal nessa fórmula, é tudo ametal e hidrogênio, que tem tendência de receber elétrons, então eles querem compartilhar. Quando eles querem compartilhar, o composto formado é de que tipo? Covalente. Tem algum sinônimo legal para covalente? Tem, você pode chamar de composto molecular. Então, os compostos covalentes formam moléculas. Os compostos unidos por ligação iônica, eu escrevi errado aqui, só um minutinho. A ligação aqui é iônica. Pronto. Os compostos unidos por ligação iônica aí não formam molécula, eles formam retículos cristalinos iônicos. A cafeína, estimulante presente no café, é um composto covalente? Perfeito. Então, 8 e 2, soma deve ter dado 10. E a última questão da prova do PSS, primeira etapa 2021, fala sobre sais. Diz assim: considere os seguintes íons: sódio, magnésio, cálcio, cloreto, sulfato e carbonato. Identifique quais sais podem ser formados em meio aquoso e assinale o que for correto. O primeiro sal que apareceu para você foi cloreto de cálcio. Não esqueça de uma coisa: toda substância inorgânica que tiver a palavrinha D no meio é porque o nome é invertido em relação à fórmula. Então, cloreto de cálcio, você desenha primeiro o cálcio. E o cálcio, de acordo com o texto, tem carga mais 2. Cloreto, de acordo com o texto, tem que tipo de carga? Menos 1. Agora, isso que virou aula de 9º ano, pensando bem. Um tem carga mais 2, tem carga menos 1. Você faz a troca sem o sinal. Joga 1 para cá, 2 para cá, fica CaCl2. 1 não é obrigatório a escrever. Na primeira forma, cloreto de cálcio é isso mesmo. A segunda, sulfato de sódio. Quem é o sódio? O sódio é o Na. Lembre que o nome é invertido. E o Na tem qual carga? Mais 1. O texto já falou isso. Quem que é o sulfato? Sulfato
É um ânion proveniente do sulfúrico, é o SO4 com carga -2. Agora você vai ter que fazer aquela troca. Jogar um para o outro lado, daquele tombinho. Então, esse 2 de cima do sulfato vem para cá. Esse 1 viria para cá. Aí teria que colocar parênteses, mas não se coloca parênteses com o número 1. Então, nem precisa escrever. A fórmula está pronta. Na2SO4 e o de cima só Ca1 ou Ca série 2. Então, por enquanto, vamos conferir aqui. Sulfato de sódio, perfeito. O próximo é um tal de sulfato de cálcio. Como é que monta isso? Começamos pelo cálcio, com a carga do cálcio, mais 2. Com a carga do sulfato, SO4, é -2. Como as duas cargas têm o mesmo valor em módulo, você pode simplesmente riscar aqui. Não precisa nem fazer a regrinha do tombo. Tá pronto. É só CaSO4. Beleza? Vou responder aqui. Então, esse item, sulfato de cálcio, CaSO4, presente no giz. Tá pronto. Depois que você montou a fórmula, você pode até apagar as cargas, inclusive. Fechou? Vamos para a última. 08, carbonato de magnésio. Você começa por quem? Pelo carbonato? Não, começa pelo magnésio. Magnésio em qual carga? O texto diz que é +2. Quem é o carbonato? Carbonato é o CO3 com que carga? -2. O que você está vendo de novo aqui? Duas cargas de mesmo módulo. Risca. Esquece. Então, a fórmula fica simplesmente MgCO3. Beleza? Depois você pode apagar as cargas. Pronto, as 4 fórmulas estão corretíssimas. Então, a soma vai dar 15. Pronto. Beleza, galera? Espero muito que vocês tenham compreendido, que isso tenha ajudado a você revisar esses conteúdos que caíram na prova. De repente, resolver outras provas do PSS e de outros processos de avaliação seriados. Tudo bem? Um grande abraço. Compartilhem com quem você puder. Muito obrigado. Fui.